Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Amém. Amadas, eu quero desejar a vocês uma boa tarde. Desejar a vocês a presença do Senhor Jesus nesta tarde. Porque sem a presença dEle, nós não somos nada, nós não fizemos nada. Então que o Senhor Jesus seja bem-vindo aqui nesta tarde. E tudo que nós fizermos seja para a honra e para a glória dEle. Este chá que nós estamos oferecendo a vocês, e acima de tudo ao Senhor, em gratidão a Ele, por um ano que nós passamos todos os meses nos reunindo, estudando a palavra, tomando um chazinho, tomando chimarrão e confessando umas às outras nossas dificuldades, chorando juntas, se alegrando juntas. E eu sou grata ao Senhor por poder encerrar este ano com vocês aqui. E eu quero dizer a vocês que o meu coração se alegra no Senhor, porque quando me foi dada esta missão de liderar as mulheres este ano, eu me senti tão pequena, tão incapaz. E eu falei para o Senhor, eu só vou se Tu vais comigo. E graças a Deus, amados, eu quero pedir perdão para vocês se eu não fui aquela líder que vocês esperavam. Eu sei que falhei, eu sei que eu poderia me doar um pouco mais. Mas o que eu pude fazer, o que esteve ao meu alcance, eu fiz. E eu me alegro no Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, tem me dado graça. E Ele tem colocado irmãs valorosas, de garra, de fé, juntamente comigo, senão eu não conseguiria fazer nada. Eu agradeço cada uma que me ouviu, que me abraçou, que me disse: Jaque, vai que eu sou contigo, vai que eu te ajudo. Quantas vezes eu pensei em desistir dessa caminhada e vocês me deram um ombro amigo, oraram por mim, clamaram ao Senhor por mim. Eu louvo o Senhor pela vida de vocês. Vocês são preciosas, vocês são vasos de valor. E que o ano que vem, amadas, nós possamos estar juntas novamente, com essa mesma fé, com essa mesma vontade de fazer o melhor para o reino de Deus. Porque não é para mim, para você que nós estamos fazendo, é para o Senhor. E o Senhor merece o melhor. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que está no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Quem tem sua Bíblia, abra em Hebreus, capítulo 2, versículo de 2 ao 4. Eu gostaria que você ficasse bem atento à palavra do Senhor, que você abrisse o teu coração, a tua mente, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas nesta tarde. Eu creio que você não está aqui por um acaso. Miriam, Deus te ama. Amada, você é muito especial. Cada uma de vocês aqui, Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua casa. Amém? Se, pois, diz o Senhor, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos,
e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A palavra tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Que nós venhamos dar ouvidos à palavra do Senhor, que não venhamos negligenciar, porque não há salvação em outro a não ser no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tem anunciado, os discípulos têm falado, e até hoje é pregada a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Senhor. Amém? Eu quero que você incline a tua fronte, feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor por esta tarde. Vamos agradecer a Ele, porque este momento Deus preparou com tanto amor para nós. Ele permitiu que nós estivéssemos aqui. Muitas gostariam de estar e não puderam. Mas que o Senhor venha ao nosso encontro nesta tarde. Venha falar aos nossos corações. E que nós venhamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Entrar nos nossos lares e poder transmitir à nossa família também este grande amor, esta salvação que há em Cristo Jesus. Deus querido e amado. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Amém? Hoje nós vamos... Às vezes a gente pensa assim, né? Por que vim parar aqui? Vim aqui, não sei nem bem porquê, tinha isso aí e tal, parecia aqui. Você sabe por que você está aqui hoje? Sabe? Você pode pensar assim, que alguém me convidou, né? Na verdade, a gente está aqui porque Deus quis que estivéssemos. A palavra de Deus diz que nada foge ao controle dele. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão do Senhor. E Ele quis que você estivesse aqui. Olha só, talvez Ele mobilizou outra pessoa para que essa pessoa soubesse dessa programação, fosse até você, realizasse esse convite e lhe trouxesse aqui nessa tarde. Então eu quero dizer para você hoje que não é vão você estar aqui, mas que Deus possa atingir o íntimo do seu coração nessa tarde, e que Ele possa ministrar aonde nem eu e nem palavra alguma possa chegar, mas onde o Espírito Santo de Deus consegue atingir nos nossos corações, porque só Ele conhece a nossa necessidade, só Ele sabe o que realmente nós precisamos nessa tarde, e que Ele possa suprir a sua necessidade na tarde de hoje. Amém? Bom, para quem não me conhece, alguns rostinhos que eu não conheço, o meu nome é Magali. Eu trabalho aqui com o Ministério Infantil, com as crianças. Aí de vez em quando, assim, uma Jaque da vida me convida para vir para compartilhar da palavra do Senhor. Mas eu sou muito feliz com aquilo que Deus tem feito neste lugar e através das vidas que aqui estão. Então eu quero que vocês se sintam muito bem-vindas nessa tarde. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de uma pessoa que a Bíblia relata e que muitas vezes, quando a gente fala sobre ela, a gente pensa assim, impulsiva, aí, o exemplo puro dessa pessoa. Fazia as coisas meio sem pensar, e aí, às vezes a gente pensa assim, às vezes eu sou bem assim. Essa pessoa não sabia muito bem das coisas que estavam acontecendo e queria ir lá dar o seu palpite. Aí
Deixa eu pensar, a gente às vezes faz bem isso, né? Se mete um pouquinho na conversa do outro, pega o bonde andando, quer sentar na janela, e a gente acaba agindo dessas formas. Mas nós vamos falar de um homem que foi escolhido por Deus, foi separado pelo Senhor Jesus da função que ele tinha, para que ele exercesse outra função. Nós vamos aprender um pouquinho sobre Pedro. Pedro e uma parte da sua vida, dos seus comportamentos. Mas antes da gente começar, eu quero convidar você a orarmos ao Senhor. Não há nada que a gente possa fazer senão na dependência do Espírito Santo de Deus. E que essa tarde seja totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. Você pode orar comigo? Querido Deus, nós queremos te louvar por essa tarde e te agradecer, porque dentre tantas outras coisas que poderíamos estar fazendo, o Senhor escolheu que estivéssemos aqui para aprender do Senhor, para conhecer a Tua Palavra e para que o Teu Santo Espírito pudesse ministrar profundamente ao nosso coração. Deus, nessa tarde, que o Senhor possa alcançar o íntimo de cada um dos corações aqui presentes, inclusive o meu, e que o Senhor possa falar, Deus, tudo aquilo que precisamos ouvir do Senhor nesta tarde. Ministra o nosso coração, Pai, e toma nossa mente cativa ao trono da graça do Senhor, para que nós possamos, Deus, compreender a Tua Palavra e colocar em prática durante os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu perguntei para vocês se estava tudo bem, né? Vocês me responderam que sim. Está tudo bem conosco quando geralmente nós estamos bem com o outro também, né? Se nós não estamos muito bem com outra pessoa que é da nossa relação de convivência, geralmente a gente também não fica muito bem. Está tudo bem nos seus relacionamentos com as outras pessoas? Isso é sim? Sim. Se está tudo bem no seu relacionamento com as outras pessoas, também está tudo bem no seu relacionamento com Deus? Você e Deus estão tipo ok? Pode falar, gente, não conta ponto para o final. Sim? Às vezes nós nos ocupamos tanto com a nossa relação com o próximo, e isso às vezes nos magoa, nos machuca, mas nós nos esquecemos que a relação mais importante que nós temos é com Deus. E por vezes nós pensamos, mas está tudo bem na minha relação com as outras pessoas, mas e na sua relação com Deus, está tudo bem? Sempre eu converso sobre isso com as crianças, eu gosto sempre de mencionar uma reflexão. E eu as pergunto assim: se hoje a gente morresse, você saberia para onde você iria? A resposta disso nos traz a certeza do nosso relacionamento com Deus. Hoje, eu não sei para quem conhece, faleceu o Dr. Rousseau Chet, um missionário que dedicou todos os dias da sua vida ao serviço do Senhor. Foi um palestrante, foi professor no seminário. Ele morreu já bem velhinho. Mas num vídeo, o último vídeo que ele gravou, em que ele deu depoimento que ele foi acometido de um câncer, ele falou assim: é um prazer para mim estar passando por esse sofrimento que antes eu não conhecia. E poder pensar que Cristo sofreu muito mais por minha vida. Hoje eu estou sentindo que quer me desligar desse mundo, porque eu sei para onde eu estou indo. Havia uma certeza no coração desse homem, e por isso ele sabia como estava o seu relacionamento com Deus. Pedro também tinha suas impressões, suas percepções acerca do seu relacionamento com Jesus. Jesus, por alguns momentos, não chamou todos os seus discípulos para participarem do seu ministério. Em algumas situações narradas pela Bíblia, a gente encontra episódios em que Jesus chamou apenas Pedro, Tiago e João.
Jesus faz isso é exatamente num dos momentos de maior agonia do Mestre, que é quando ele vai para o jardim de Getsemane orar ao Pai. E nesse momento, a Bíblia relata que Jesus chama esses três para irem com ele e orar. Pedro, talvez na sua inocência, singeleza, ou inclinação para o erro também, talvez pensasse que só assim o Mestre, tudo que ele precisar eu estou aqui. E por vezes Pedro agiu erroneamente. Por isso, para a gente ter uma ideia um pouquinho disso, a gente vai olhar algumas imagens e eu gostaria que vocês refletissem e me dissessem, pode falar alto, tá? Não tem problema se errar. O que é que vocês percebem nessas imagens, tá? Analisem bem e vejam tudo que vocês estão enxergando nessas imagens. O que é que vocês veem nessa imagem? Um casal. Bem novinho, isso? Ah, tá. O quê? Uma casa? Duas pessoas? Uma porta. Que mais? Estão vendo? Uma entrada. Percebem que ali na face dos dois velhinhos são duas pessoas sentadas e uma está tocando alguma coisa que parece um violão? Percebem que no ouvido do velhinho é uma porta e tem uma pessoa? Perceberam? Vocês conseguiram perceber isso tudo na primeira vez que viram a imagem? Não, né? A gente precisou ter mais tempo para avaliar toda a situação. Pode ir para a próxima. E aqui, vocês estão vendo um pato ou um coelho? Coelho ou pato, gente? Pato, coelho? Coelho. É um coelho que parece um pato. Parece um pato? É um coelho que se chama pato. Conseguem ver? A gente consegue ver esses dois animais? Um considerando o bico do pato e o outro a orelha do coelho. Ok? Pode passar. Nessa primeira imagem de cá, o que vocês estão vendo? A colorida? Um cavalo. Uma pessoa deitada. E ninguém viu o rosto de um velhinho? Oh, que susto! Todo mundo viu? Viram uma pessoa deitada ali com um lençol, um pano? Ok. Viram que é uma cachoeira, uma cascata de água ali no cabelo dele? Ok. E na imagem de lá, vocês veem uma moça ou uma velha? Como? Isso. Todo mundo viu a moça e a velha? Alguém não viu? Não. A velha tem um queixo branquinho aqui, um risquinho da boca em preto, aí o nariz bem grandão, que é o rosto da menina. Ok? Não sei por que sempre fazem retratos assim, de pessoas mais velhas com um narigão assim, mas enfim. Vocês conseguiram perceber isso rapidamente ou a gente precisou ir dando dicas? Ok, vamos para a última imagem, agora é um desafio. Quantos cavalos vocês enxergam nessa imagem? 6? Tudo bem, era uma fazenda, né? Gente, obrigada, gente. Vocês conseguiram observar agora como às vezes a gente, na primeira impressão, a gente tem uma interpretação e depois quando a gente vai analisando melhor a situação, a gente vai percebendo que não era só aquilo, que não era bem aquilo, que tinham outras coisas envolvidas? Então, dentro da psicologia, a gente estuda que a percepção do ser humano, ela é responsável, aquilo que a gente percebe, é responsável por aquilo
uma grande tendência a interpretar e assimilar as coisas sem vê-las totalmente. É mais ou menos quando acontece uma situação da gente entrar numa sala ou num local e tem algumas pessoas conversando, e naquele momento que a gente entrou, elas pararam de conversar. Aí a gente já interpreta o quê? Estavam falando de mim. Pode ser que a pessoa nem sabe quem é você, que a conversa nem era sobre você, mas a gente interpretou dessa forma. O que nos leva a perceber que nem sempre as nossas percepções estão corretas. Muitas vezes, nós como seres humanos erramos as nossas decisões, naquilo que nós pensamos e entendemos das situações e das pessoas, porque nós interpretamos vendo só um pedacinho da história e não conhecendo o todo. Pedro, por sua vez, também caiu em algumas dessas armadilhas como nós. Abra comigo no livro de Lucas, quem trouxe a sua Bíblia. Quem não trouxe pode acompanhar com a pessoa que está do seu lado. Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler algumas partes desse capítulo para a gente poder entender um pouquinho. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31. Todas encontraram? Sim? Diz assim então a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhe: Basta. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Aqui em Lucas vai trazer a expressão "e os discípulos lhe acompanharam", mas num texto paralelo em Mateus, quando ele especifica, ele coloca que era Mateus, Tiago e João, tá? Só para vocês não pensarem que eu falei alguma coisa que não estava na Bíblia antes. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos lá para o verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois,
vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Apesar do texto trazer vários detalhes, mas hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus vem ministrando ao meu coração. E a primeira delas é que as nossas percepções muitas vezes nos levam a ações que são imprudentes. Pedro, por várias vezes, tinha ouvido de Jesus de que estava se aproximando o dia em que ele precisaria morrer. E em várias situações, Jesus explica isso aos seus discípulos. Pedro não fora pego de surpresa nessa situação. Porém, dentro da sua perspectiva, isso não poderia acontecer. E por conta dessa limitação na capacidade de Pedro de avaliar a situação toda, Pedro agia de maneira impulsiva. Nós lemos ali no verso 31 ao 33, quando Jesus se refere a Pedro, que é Simão Pedro, por isso algumas traduções trazem por Simão ali. Jesus fala para ele assim: ó, Pedro, Satanás vai tentar contra você. Satanás vai querer tirar vocês do caminho. Mas não se preocupe. Eu orei ao Pai pela sua vida. Que lindo saber que Jesus intercede ao Pai por nós. Mas olha o que Jesus diz: para que a tua fé não desfaleça. Jesus já sabia o que aconteceria posteriormente. Pedro não. Deus conhece o fim das coisas desde o seu início. Nós não. Enquanto nós só conseguimos olhar até ali onde inicia o asfalto, Deus já sabe todo o caminho que nós vamos percorrer até o último dia das nossas vidas. Porém, para Pedro isso não estava claro. E quando Jesus diz assim: eu orei ao Pai para que você não desfaleça com a tua fé, olha o que Pedro responde, vendo só um pedacinho da situação, no verso 34, no verso 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, como que disse assim, Jesus, não gaste tempo orando. Imagina, eu, Pedro, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Se ocupa com isso não, Jesus. Pode contar comigo, eu sou a última bolachinha do pacote aqui. A gente percebe na fala de Pedro uma avaliação da situação de maneira limitada. Assim como muitas vezes a gente acaba fazendo das situações em que nós estamos vivenciando. Nós olhamos somente para aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas Jesus estava tentando mostrar para Pedro que ele precisava enxergar com a fé que havia no seu coração. E a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deus não nos chamou para avaliar as situações e tomar qualquer atitude a partir da nossa perspectiva. Porque a probabilidade da gente errar é muito grande. Da gente tomar uma decisão impulsiva
e depois sofrer as consequências. E nem sempre essa consequência vai dizer respeito somente a mim que tomei a decisão. Por vezes ela vai afetar todas as outras pessoas à minha volta. Uma decisão que você toma em casa envolve toda a sua família. Uma decisão que você toma no seu trabalho envolve todos os seus colegas de trabalho. Pedro não tinha um olhar com fé dessa situação. Ele não conseguia compreender e nem crer em tudo aquilo que ele já tinha ouvido do próprio Senhor Jesus. Pedro até demonstra às vezes assim um ar de superioridade, né? Quando ele estava junto com os outros discípulos e ele disse assim: não, Senhor, o que é isso? Imagina, eu? Talvez Tiago até pode ser. João, olha, não garanto muito não, mas eu vou estar contigo, Jesus, até o final. Nesse relato que nós lemos no texto bíblico, não se passaram muitas horas para o momento em que Jesus havia sido levado a ser julgado. E a gente sabe qual foi a atitude que realmente Pedro teve. Amadas, às vezes, a percepção que nós temos de nós mesmas não é correta. Pedro tinha uma percepção de si mesmo que ele seria capaz de estar com Cristo até o final e ainda mais ajudá-lo a resolver a situação para Jesus. Nós não somos autossuficientes. A nossa dependência é exclusiva de Deus. Porque se Ele, lá do alto, sublime trono, apertar assim, ó, o nosso nariz, acabou-se. Se Ele disser, é hoje, é hoje. Quem é que pode acrescentar um dia à sua vida? A confiança que nós precisamos ter precisa estar depositada no Senhor. Não é em mim, não é em outras pessoas, não é em outros líderes, não é em governantes, mas é no Senhor. Porque só Ele consegue perceber todas as situações de maneira clara e precisa. Então só Ele vai saber nos orientar qual a melhor decisão tomar em cada uma das circunstâncias. Não espere resposta alguma de pessoas. Busque a resposta certa de Deus. Faça plano, sonhe, mas não esqueça de, antes de executar, colocar tudo isso diante do Senhor, porque Ele vai ter a direção correta. Além disso, nós conseguimos perceber nesse texto que as nossas percepções também podem nos levar ao desânimo. Olha só o que aconteceu ali no verso 40. Diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse aos discípulos: orai para que não entreis em tentação. Chegaram no Getsemane e Jesus disse assim: vamos todos orar ao Pai. Afinal de contas, Ele tem a percepção de tudo que precisa acontecer. Chamou os discípulos e disse: orem, eu vou aqui orar e vocês fiquem aqui orando. Aí, o que o verso 45 diz? Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Eles talvez sentaram, olharam para o outro e falaram assim: bom, na situação que estamos, né? Não adianta orar, não. Vamos sentar e chorar junto, porque agora acabou. Olha como as coisas estão andando. Olha o que está acontecendo.
provavelmente você já tenha passado por alguma situação difícil em que você olhou para todos os lados e você não encontrou saída, e você não conseguia ver solução para isso. Mas hoje Deus convida você a olhar para o alto e a fitar os olhos no Senhor. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que criou todas as coisas do nada, que conhece você melhor do que você mesmo e que sabe exatamente qual é o próximo passo que você precisa dar. Por vezes a nossa caminhada ela não é fácil e as dificuldades vão surgir. Mas o próprio Senhor Jesus nos disse: no mundo vocês vão ter muitas aflições. Se ele tivesse encerrado a sua fala aí, talvez eu ia junto com os discípulos sentar e chorar. Mas ele continua dizendo assim: mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós somos mais que vencedores em Cristo. Não porque nós conhecemos o amanhã, não é porque a nossa percepção das coisas é mais correta, não é porque a gente tem condições, muito pelo contrário. É porque nós reconhecemos que por nós mesmos nós não conseguiremos ir daqui ali. Nós precisamos da graça de Deus conosco. Mas se nele nós estamos, então nós podemos todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo. Nós podemos passar fome, nós podemos sofrer aflições, nós podemos ter fartura de alimento, como nós podemos passar por situações de desprezo, de injúria. Nós podemos ter um dia maravilhoso, como ter um dia triste, porque é Ele que nos fortalece em toda e qualquer situação. E a verdadeira paz que Jesus Cristo traz, mundo nenhum pode nos oferecer. Quando Jesus Cristo foi levado para ser julgado, e nessa época os julgamentos ocorriam sempre na casa do sumo sacerdote. E o sacerdote tinha uma casa mais ou menos como é as nossas escolas hoje, que tem um pátio aberto no meio e aí salas ao redor. A casa do sacerdote geralmente era nesse estilo. E quando existiam julgamentos, o réu era levado para esse pátio da casa do sacerdote e qualquer pessoa poderia acompanhar esse julgamento. Somente no momento em que ele era inquirido, que ele era levado para a sala do sacerdote, onde eram restringidas a entrada das pessoas. Mas ali no pátio qualquer pessoa poderia estar, e eram pátios enormes, tanto que no texto bíblico nós lemos que no verso 57, que diz que Pedro seguia de longe, ou seja, Jesus estava sendo levado para esse julgamento e Pedro ia acompanhando ele bem de longe, para que ninguém o visse. Afinal de contas, se o pegasse perto de Jesus, já viu, né? Percepção de Pedro limitada. Se me pegarem aqui, eu sou o próximo da fila. Ou seja, tudo aquilo que Pedro havia dito para Jesus horas antes tinha sido completamente esquecido. Talvez até se dissesse: mas Pedro, não foi você que disse que estaria pronto para ir com Jesus? Para prisão ou para morte? Talvez ele até disse assim: eu nem lembro disso. Sei do que você está falando. As situações não podem mudar as certezas do nosso coração. E quando nós realmente cremos em quem Deus é, no seu Filho Jesus, e no que Ele fez em nosso favor, nenhuma situação, nenhuma circunstância nos tira do foco, nos leva para longe da presença do Senhor. Pedro avistou Jesus de longe durante o julgamento. Inclusive, acabou se assentando com o povo, né, para esperar, porque o julgamento demorava. Sentaram lá perto de uma fogueira, provavelmente estava mais frio.
Sentaram lá para esperar o que ia acontecer agora com esse tal de Jesus. Até que uma mulher olha para ele e diz: espera aí, me parece que eu vi você andando com esse cara aí, com esse tal do Jesus. Pedro rapidamente buscou lá na sua cachola uma justificativa e disse: imagina, eu? Não, você deve estar confundindo. Eu? Da onde? Nunca. Nem vi essa pessoa. Estava passando aqui, vim por acaso. Por 3 vezes Pedro é interrogado. 3 vezes Pedro tem a oportunidade de se arrepender. Mas a Bíblia diz que nas 3 vezes ele negou ter conhecido a Cristo. Pedro respondeu apoiado na sua percepção da situação. Momentânea, terrena e falha. Mas o que eu acho mais lindo nesse texto é quando no verso 61 o texto diz: então, depois que o galo cantou, e percebam que o galo cantou, Jesus já havia dito a Pedro assim: ó, Pedro, não fala essas besteiras não, porque antes que o galo cante você vai me negar 3 vezes. Jesus já havia dito isso para Pedro. E o galo cantou, e o texto não diz que o galo cantou e Pedro se arrependeu. O texto diz que o galo cantou, então, voltando-se o Senhor, Jesus, fixou os olhos em Pedro. Agora pensem comigo, um pátio enorme, uma multidão de pessoas, Pedro estava longe, mas naquele exato momento, Jesus voltou-se e encontrou exatamente os olhos de Pedro. E não pense que foi um olhar assim, pegar você na saída. Não. Foi um olhar de condenação. Foi um olhar de amor que permitiu a Pedro lembrar-se do que Jesus havia dito, arrepender-se, e o texto diz: chorar amargamente, compulsivamente, por ter traído a quem tanto lhe amou. Às vezes, nós ouvimos tantas coisas, pessoas que nos falam que isso é correto, que aquilo é correto, que agora a sociedade mudou, agora tem que ser assim, agora vamos mudar as leis porque agora mudou a forma de pensar, tem que ser do outro jeito. A única verdade que nós temos é o que contém a palavra de Deus. Qualquer outra coisa que seja inventada não é a verdade para as nossas vidas. A palavra de Deus é a mesma no dia que foi escrita, há 1000 anos atrás, muito mais. Ela é a mesma hoje e ela será a mesma para sempre. Porque ela revela o caráter de um Deus que é verdadeiro, único e que conhece todas as coisas, todos os dias da sua vida. Então, se em alguma circunstância nós tivermos dificuldade de avaliar e tomar alguma decisão, vamos nos lembrar da orientação de Jesus a esses discípulos. Orem. Eu vou orar, estejam orando também. Porque Deus conhece todas as coisas e é capaz de nos orientar da melhor forma possível. Se você não conhece esse Deus verdadeiro, Ele está disposto
se apresentar para você, a se relacionar com você, porque o amor dele por você é enorme. E tudo que ele fez foi por amor. Talvez a gente tenha dúvidas sobre quem realmente é Deus. Porque um diz uma coisa, o outro diz outra. Mas se você tiver dúvida de alguma coisa, busque na palavra de Deus. E Deus vai orientar o seu coração. Conhecer a Deus nos torna muito mais próximos, muito mais parecidos com Jesus. Conhecer a Deus nos leva a perceber que nada somos sem Ele. Conhecer a Deus nos mostra o verdadeiro sentido de quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. Conhecer a Deus diminui a nossa dor, porque os nossos olhos já não vão mais ficar presos às coisas aqui, terrenas e passageiras, mas vão estar fixados na esperança de que um dia estaremos com Ele no céu. O olhar de Cristo para as nossas vidas, Ele faz com que a gente se centre na verdade. Cristo é a verdade, Ele é o caminho, e só Ele é a verdadeira vida. E eu quero encerrar com um poema de Amaro, que a Prof. Jane compartilhou. Eu vou ler alguns trechos para vocês, quando ele escreve de Deus. Deus fez o mundo do nada, em 6 dias terminou. 2/3 de água em cima, um mar na terra plantou, e o céu, bordado de estrelas, suspenso no ar deixou. Um arco-íris no céu pintou, com o diadema, o sol nascer da cor do ouro e morrer na cor da gema. E no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema. Com a sua força suprema deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas para bailar no firmamento, porque o Mestre é único, de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra. Sua previsão não falha, seu projeto não erra. A máquina não enferruja e nem o seu eixo emperra. Seja no ar ou na terra, Deus é puro e escorreto. Deu à lua 4 fases e nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores. Fez do chão um lençol verde e ornamentou de flores, com animais e florestas, e deu para os seus pastores. Deus é 3 pessoas num: Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto. Se transporta sem andar e voa sem sair do canto. Visita toda a morada no dia a dia sagrado. Ninguém pensa qualquer coisa que ele não tenha pensado. Que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Do poder ilimitado, o Mestre é onipotente. Do saber obsoleto, Deus é o onisciente. E por estar em toda parte, Ele é onipresente. Deus, com sua mão potente, é comandante na nave. A bordo do globo faz girar o cosmos suave. Dos desígnios e mistérios, só Ele tem a chave. Quem do olho tira a trave, enxerga os seus defeitos. Que o Mestre é dono de tudo, até da fé dos ateus. Que até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus. E que Deus, esse mesmo Deus, seja o Deus da sua vida, o Senhor da sua vida, e o que guia os seus passos por todos os dias, até que possamos nos encontrar com Ele. Você pode orar comigo nesse momento? Deus é Deus.
importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar,